e pensar como a agenda global tem se movimentado em torno do mercado corporativo. Agora eu acertei. Para conduzir esse momento, justo agora, convidamos Fábio José, fundador da Imana. Fábio? Venha! Imana Consultoria, coach executivo, palestrante, conselheiro e professor da Fundação Dom Cabral. Fábio recebe Marcos Mota, assessor da presidência do BNDES, Wilson Marcondes da Accenture e Cristiane Sebastião, gerente de implantação na Vale. Meninos, fiquem à vontade. Boa tarde, gente. Fábio, tudo seu durante alguns minutos. Durante alguns minutos. Boa tarde, Pode gente. já. Todos maquinados? Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, uma honra estar sentado aqui junto com 3 potências e bastante consciente do meu lugar, de homem branco. E me toca cada vez que eu vejo um lugar como esse, um espaço de cultura ocupado por uma população predominantemente negra. Eu acho que a gente precisa honrar e articular sobre isso de forma consciente cada vez que isso acontece, principalmente na figura de um homem branco. E tendo bastante claro que eu só consegui fazer as coisas que eu fiz na minha carreira, no meu desenvolvimento como executivo, porque sou um homem branco, senão eu tinha caído pelo caminho. Então, vai começar essa conversa sobre como é o contexto corporativo, né? O que está acontecendo, quais são os desafios que a gente encontra, quais são as tendências, de onde a gente vem, para onde a gente vai nesse circuito que ronda o ambiente corporativo. A gente vai falar sobre tendências, sobre desafios, vai falar sobre boas práticas, vai falar sobre a responsabilidade da liderança em fazer com que coisas realmente concretas aconteçam nesse contexto organizacional. Mas vou pedir primeiro para a gente começar se apresentando aqui para o povo. Quem quer começar? Cris, quer começar? Bom, posso começar, né? Primeiro queria dizer assim que estou muito feliz, né, de estar aqui nesse bate-papo aqui com vocês, né? Então eu sou Cristiane Sebastião. Hoje estou, né, como gerente aí de implantação de obras na Vale. Então vou falar um pouco dessa minha experiência. Mas já passei por diversos setores, né? Então já estive aí na iniciativa pública, já estive em áreas de consultoria. E fui uma menina, né, periférica, então comecei aí furando algumas bolhas para hoje estar neste lugar. E queria um pouco compartilhar, né, também desse papel. Eu vejo que muitos aqui vieram, né, de áreas de diversidade e inclusão, de RH, e eu não venho dessa área, gente. Minha primeira formação é em geologia, então sou mestre em engenharia geotécnica. Também cursei, sou especialista em direitos humanos, cursei gestão aí de pessoas, hoje estou fazendo um mestrado na Fundação Dom Cabral. E aí, esse papel, né, de quem está na área técnica, quem está liderando projetos técnicos, e qual é esse nosso papel, né? Inclusive para desdobrar essas ações de RH e fazer prática, né? Então, eu trouxe um pouco desse papel que eu acho que é super também, né, importante aí compartilhar e, né, espero trocar Muito aqui, né, com vocês. Obrigada. Muito bom, Cris. Posso ir na sequência? Bom, boa tarde, quase noite, né, pessoal? Primeiro, agradecer ao Pacto pelo convite de estar aqui, né, na conferência empresarial. Meu nome é Wilson Marcondes, eu sou diretor executivo da Accenture. Accenture é uma empresa de consultoria aqui no Brasil, tem quase 20 mil pessoas. Estou na Accenture há 20 anos, vou fazer 21 anos de casa, então vocês devem imaginar que eles contratavam mão de obra infantil, né, porque 20 anos lá. Mas estou lá, comecei minha carreira lá, numa empresa de consultoria, uma multinacional, muito diferente da empresa que é hoje. Eu acho que, quando eu entrei, eu tinha certeza absoluta que eu era o único funcionário preto da empresa. Eu tinha certeza absoluta. Andava pelos corredores, eu tinha certeza que eu era o único funcionário preto naquela época, 2004, jovenzinho, começando numa multinacional.
E tinha certeza também que eu ia ficar muito pouco tempo, porque era um padrão completamente diferente do meu. Eu achava que ia chegar alguém, bater no meu ombro e falar assim, está na hora de ir embora, né? Aqui não é o seu lugar. E a gente evoluiu, a empresa cresceu, não só do ponto de vista de quantidade de pessoas, mas a gente cresceu como mentalidade corporativa, né? E eu cresci junto com a companhia. Então, nesses 20 e tantos anos de carreira, eu estou hoje num cargo executivo. Talvez eu seja a pessoa preta no cargo mais alto dentro da companhia. Isso traz uma responsabilidade, para mim, super importante. Então, além de ser diretor de tecnologia, eu sou sponsor do nosso programa de inclusão e diversidade racial, o que dobra a minha responsabilidade, né? Mas estou muito feliz, a gente tem feito coisas bastante legais, a gente vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês. E aqui não é uma propaganda da Accenture, aqui é falar sobre iniciativas, sobre o que a gente tem feito para inspirar outras empresas no mundo corporativo a fazer algo similar, né? Criar um ciclo virtuoso aqui. Muito bom. Bem, chegou a minha vez, né? Eu sou o Marcos Mota, como já falado, né? Foi interessante ver as pessoas se apresentando aqui, são histórias muito parecidas. Eu também vim do subúrbio, de uma área periférica, filho de um mecânico e de uma dona de casa, né? E, assim, como eu falo com algumas pessoas, eu sou a pessoa mais improvável, né, para estar tocando a questão de equidade racial, né? Eu estou como assessor técnico do presidente Mercadante. É interessante porque eu vou contar um pouquinho dessa história, né? Fui chamado por ele para ir para uma reunião bastante, assim diria, importante, né? Estávamos presentes a primeira-dama, a ministra Margarete, a ministra Aniele, o prefeito do Rio, o presidente do IFAM, ele e algumas pessoas. Começamos a conversar sobre a questão do Valongo, e ele virou para mim e falou: você vai fazer isso. Eu, um cara com a carreira de infraestrutura, mercado de capitais, doutoramento em machine learning, né? O que eu vou fazer aí? E aí comecei, né? O Léo falou agradeço ao Léo a menção várias vezes ao meu nome. Eu sou o responsável pela iniciativa Valongo, né? A iniciativa onde o BNDES está colocando 17 milhões de recursos não reembolsáveis e captando mais 10 milhões para transformar a pequena África, né? E aí eu me vi nesse papel, e, de repente, do Valongo veio o grupo de trabalho, veio isso, veio aquilo. Quando eu vi, eu estava dentro de toda a pauta de equidade racial, né? E, nesses últimos 2 anos, tem sido bastante interessante e desafiador e apaixonante, né? O cara da infraestrutura, do Project Finance, do mercado financeiro, de repente vai para a pauta da equidade racial, e está sendo muito gratificante ver a transformação que nós estamos fazendo. O banco é um transatlântico, ele se mexe muito devagar, mas quando ele se mexe, o efeito é muito grande. E, ao longo aqui da conversa, eu espero falar um pouquinho sobre o que o BNDES vem fazendo. E não poderia deixar de terminar agradecendo ao Giba, ao Gibson, pelo convite e a oportunidade de falar um pouquinho do que o BNDES vem fazendo. Muito bom, muito bom. Me apresentar também rapidinho. Então, eu sou o Fábio, fazer minha audiodescrição. Mas a gente faz ao longo do caminho. Sou um homem branco, de barba, cabelo branco, ficando branco, baixinho. Estou de tênis colorido, calça jeans, camiseta preta, os braços todos tatuados. E, bom, minha história rapidinho também. Eu cresci numa família bem disfuncional. Então, meu pai era alcoólatra bem pesado, minha mãe doidona. Então, as coisas aconteceram de uma maneira mais inusitada. Comecei a trabalhar bem cedo numa loja de material de construção. Depois eu fui vender roupa na João Cachoeira. Depois eu fui ser operador de telemarketing. Daí fui estudar alguma coisa que dava para pagar metade, minha tia pagar outra metade. Estudei pedagogia na Embi Morumbi, na época. Se hoje a Embi ainda não é primeiro tier, naquela época era o que tinha.
Então, me formei em pedagogia. Em um determinado momento, para se formar, precisava fazer estágio. Então, eu pedi demissão do meu cargo de operador de telemarketing, televendas, para fazer um estágio no Bank Boston, em RH. Fui efetivado. E daí fiquei mais um pouquinho no Bank Boston, fui para a Novartis, que é uma farmacêutica suíça. Fiquei 4 anos aqui no Brasil. Depois, as coisas aconteceram bastante rápido. Virei diretor de RH no Chile, fiquei 3 anos no Chile. Depois fui para a Venezuela, fiquei 3 anos na Venezuela. Depois fui para a Suíça, fiquei 4 anos na Suíça, como VP global, de 2 divisões. Depois voltei para o Brasil, para a L'Oréal, como VP de RH aqui, e escutando o Leonardo e vendo, enfim, também conversando com o Marcos aqui no fundo, mas vendo o documentário do Valongo, da Pequena África, ali foi talvez uma das primeiras realizações viscerais que eu pude ter sobre o papel que as organizações precisam assumir num movimento de transformação do que é a sociedade e, claro, com ações frontais, algumas mais disruptivas, mas frontais, de criar condições para que essa reparação aconteça, né, de forma estruturada, de forma institucional. Depois fui para Nova York, fiquei 2 anos lá, depois voltei faz 3 anos, como VP de RH da DASA, e daí saí e agora abri a consultoria em Maná, que lancei ontem. E quero que a gente, então, comece a conversar sobre isso, sobre o que está acontecendo nas organizações, no contexto global, né, quais são os desafios, quais são as tendências para as práticas de diversidade e inclusão. A gente vê muito movimento acontecendo, alguns para frente, outros para trás, e a ideia é conversar sobre isso, começar até perguntando para a Cris. Tem um estudo da McKinsey, eu vou colar, sobre, se chama Diversity Wins, How Inclusion Matters, chique, sobre a importância da inclusão e de como as práticas de organizações que querem se destacar devem acontecer. Então, a pergunta vai justamente nesse caminho, assim, o que é? Do que a gente está falando? Tá bom, eu vou acionar aqui também uma colinha para, né, não deixar de falar algumas coisas que eu gostaria. Apesar desse estudo, né, ser de 2020, acho que tem várias questões aí que continuam bastante atuais, né? A primeira delas é que, a hora que a gente fala, né, de diversidade, de equidade, de inclusão, a gente não está falando só de valores éticos. A gente também está falando de impulsionar resultados ali nas empresas, né? Então, tem esse papel aí de impulsionar resultados. E esse estudo traz alguns dados, então eles mostram aí, faz um comparativo, mas mostra, por exemplo, que no caso, né, de empresas aí pensando em diversidade de gênero, então, empresas, né, com mulheres em alto nível ali de liderança, em princípio, teriam até 25%, né, mais chance de ter desempenho financeiro. Quando a gente fala em equidade racial, esse mesmo estudo mostra que o número é 36%. Ele traz também, ele mostra aí questões em gestão de crise, ele dá alguns exemplos aí, por exemplo, né, no caso da Covid, como que as empresas que tinham, né, diversidade, elas têm essa chance maior, né? Então, ela traz dado e é fato, né? E aí, nesses dados, ela fala sobre essa inteligência coletiva mesmo que é gerada, e foi falado aqui, né, o que a diversidade ela gera essa inteligência aí coletiva. Agora, ele traz muito mais do que isso, porque ele acaba trazendo alguns passos, né? Ele traz algumas recomendações para a gente. Porque é legal, né? Então, esses números, a hora que a gente traz diversidade é importante, mas ele frisa muito a importância da inclusão, a importância do pertencimento, e que é, de fato, a hora que a gente alcança esse pertencimento, que a gente consegue colher os resultados, né? Sem esse pertencimento, sem a inclusão, a gente não colhe resultado. E aí, esse resultado, né? Você precisa de ter um local onde você está provendo aí segurança psicológica, que você, de fato, né? As pessoas tenham vozes, e todas as vozes sejam ouvidas, e aí só assim que esses resultados, de fato, vêm, né? E pensando em práticas aí da empresa, né? Eu estou na Vale desde 2019 e vi esse momento
de grande crise e esse processo todo de transformação cultural aí sendo criada. E a hora que a gente pensa nisso, né, eu cheguei na empresa, na época, que mulheres, o número de mulheres, pasmem, eram 13%. Esse era o número de 2019. Em posições de liderança? Na Vale como um todo. Esse era o nosso número em 2019, 13%. E aí a gente vê, né, está faltando diversidade aí para a gente resolver problema complexo, para a gente, de fato, virar o jogo e construir essa inteligência coletiva, está faltando muita diversidade. Quando a gente fala questões raciais, a gente não tem números, porque a gente não tinha nem censo. Outras, né, a gente não conseguia mais do que gênero. E daí começou todo esse processo. Então, a primeira coisa foi, e aí o estudo traz essas recomendações, que a gente tem metas claras. Então, a primeira meta clara foi: vamos sair de 13% até 2026, vamos dobrar para 26%. Então, agora a gente está nesse ponto de, né, estamos quase aí chegando nos 26%. Mas já é um movimento... Um movimento, assim, fortíssimo. Forte, e não é simples também de executar num ambiente, né, do cenário, né, de empresas que acabam, né, que tem vários trabalhos ali, com uma cultura, né, que é um ambiente, né, majoritariamente muito masculinizado, assim como da mineração. E só para dar uma dimensão, quando está falando de subir de 13% para 25%, para uma empresa do tamanho da Vale, é muita mulher, né? É muita gente também que considera, né? Para não parecer que é pouco. E isso, acho que o estudo traz a questão do impacto financeiro e ele visualiza para nós os tipos de diversidade e o impacto que tem em resultados. Ele também fala dessa questão da inclusão, sendo quando a gente realmente consegue traçar o caminho do poder na mão de quem pode realmente fazer a diferença, né? A Cida Bento fala disso. A Cida fala que toda vez que ela vai conversar com pessoas que têm a caneta na mão, ela está conversando com pessoas brancas, né? Homens brancos. Então, esse caminho de uma empresa comprometida com o movimento tem a ver com isso, tem a ver com uma perspectiva interna de liderança, né? E, Wilson, eu queria que você comentasse um pouco como é isso para a Accenture, como que se considera esse movimento de liderança na Accenture, que é uma empresa que a gente observa que faz esse processo. Falar da Accenture para mim é muito fácil, né? Porque são muitos anos de casa e eu acompanhei um pouco, vivi na pele a transformação que a gente sofreu, né? Tem sofrido. E quando a gente fala de diversidade e inclusão na Accenture, né? A gente pega lá os principais pilares, a gente está falando de gênero, né? Primeiro pilar que eu vi nascer é intencionalmente a gente buscar alavancar a carreira das mulheres. A gente tem a meta de 50-50 agora em 2025, estamos bem próximo disso. Mas 50 na liderança ou 50 geral? 50 geral. Liderança, se eu não me engano, é 45%, se eu não estou enganado. 45%. Mas é alto também. Mas, cara, quando eu entrei, 100% dos meus chefes eram homens brancos, em 2004. Hoje, 80% dos meus chefes diretos são mulheres. Meus reportes diretos hoje são mulheres. Resultado de um trabalho intencional que começou em 2009, 2007. Né? Então, isso nasceu. Então, a gente fala de gênero, a gente fala de população LGBT, a gente fala de pessoa com deficiência, a gente fala de raça, né? De etnia, de forma geral, a gente fala de etariedade, né? 50 mais, a gente fala de jovens potências. Sobra quem? Só sobra quem está lá em cima na pirâmide. Diversidade e inclusão permeia 80% da nossa população. Sobra 20%. Esse 20% está lá em cima. Então, assim, a empresa percebeu, a Accenture percebeu ao longo do tempo, da sua evolução, que o maior valor dela não era a metodologia, a entrega de serviço, o maior valor dela eram as pessoas. Então, diversidade e inclusão passou a fazer parte do nosso core business, da estratégia. A gente não vive sem falar de diversidade e inclusão mais, né? Não é algo que que a liderança está puxando porque é bonitinho, porque
A gente está falando de 80% das nossas pessoas. Perfeito. E você consegue trazer para a gente alguns exemplos práticos assim de onde isso já influencia na cultura ou no ambiente ou no resultado, comparado com aquilo que você encontrou, né? Exemplo prático é o retrato das nossas pessoas. A Tâmara Alencar está aqui, é do nosso time de diversidade e inclusão. Eu tenho certeza absoluta que ela jamais chegaria no escritório com essas lindas tranças nagô há 5, talvez 10 anos atrás. E a gente percebe isso, a gente percebe as pessoas. Tem um negócio que a gente implantou, né, uma mentalidade que a gente implantou, que permeia toda a camada de diversidade e inclusão, que é ser verdadeiramente quem você é. No passado, eu tinha essa crença. Eu falava assim, não, dentro do escritório eu sou uma pessoa, lá fora, aí eu posso ser o Wilson que todo mundo conhece, né? Imagina meu chefe me ver na esquina lá de casa, de chinelo, tomando uma cerveja num copo de requeijão. Não dá, né? Então, assim, ser verdadeiramente quem você é dentro da companhia foi a grande mudança que a gente fez. Que maravilha. Porque trata também de uma perspectiva diferente na maneira como se enxerga talento, né? Tem um programa que a gente fez de trainee na DASA. E a gente inicialmente ia fazer um programa que fosse afirmativo e que fosse direcionado para a raça. Depois a gente ampliou, fez muito mais afirmativo, no sentido de quebrar a forma como a gente identifica talento, né, o processo como foi usado, mas ele não se limitou à raça. Mas o direcionamento era justamente nesse sentido, de que não importa a faculdade de primeira linha que você não estudou, né, não importa o inglês que você não fala, não importa a experiência internacional que você não teve, né, importa quem você é, de verdade. Não importa o que vida você viveu, o que você fez da vida que você viveu, e importa mais ainda o que você vai viver. Porque talento não tem limite. O que tem limite é a maneira como a gente foi educado a segmentar talento, né? Esse é o e grande enquanto valor. as organizações não questionam o seu processo, vai continuar reproduzindo um modelo míope, limitado de identificação de talento. E no processo de diversidade, né, de aumentar a quantidade de pluralidade. Mas aí tem um processo de direcionar a decisão para a mão desse talento diverso, né? É isso, eu acho que agora a gente tem o próximo passo, né, do desafio. Qual é o próximo passo do desafio? É aumentar a representatividade das camadas de diversidade naqueles 20% lá em cima do topo da pirâmide, né? Esse é o grande desafio, essa é a grande mudança que a gente precisa alcançar. As mulheres estão chegando, ainda não chegaram como deveria, mas pelo menos na Accenture elas estão chegando muito forte. Nossa CEO global é uma mulher. No Brasil a gente tem a camada, o board é feito maior parte por mulheres. Então, assim, elas estão chegando. Precisa a população negra chegar. E essa é uma jornada. Eu falei do programa que começou de mulheres em 2007. O nosso programa de raça começou em 2020, por conta da história do George Floyd nos Estados Unidos, que foi um gatilho, né? O mundo todo começou a falar disso, e a gente, ainda bem, né, tardiamente, começou a fazer esse movimento, mas começou. Excelente. E aí não para mais. Excelente. Deixa eu só conectar aqui. Claro que sim. E aí eu acho que nessa, né, também entendendo, né, que a gente precisa ter, né, pessoas negras em posições de liderança. Esse segundo passo nosso de meta, ele foi estipular uma meta, né, que é até 2026, de termos 40% de pessoas negras em posições de liderança, né? E aí eu acho que isso que é, né, intencionalidade, né, na hora de fato trazer também diversidade. Hoje a gente está em 37,4. Tá bem? 37,4 já. Já é um movimento. Que bom, que bom. Muito obrigado, Wilson. Eu quero conversar com o Marcos. Agora, Marcos, outro estudo de Harvard chamado How to Measure Diversity and Inclusion Efforts. É bonito. Como a gente mede esforços de inclusão e de diversidade. E ele traz a importância da avaliação da eficácia dos movimentos que se criam. Então, a gente falou agora de ter metas, né, de trabalhar para buscar essas metas. Existe uma outra questão reportada nesse estudo, que é como a gente avalia a eficácia concreta desses movimentos.
E aí queria que você falasse um pouco da prática que o BNDES tem, não só nos seus movimentos de apoiar iniciativas, como aquela que você estava trazendo, né, em empresas que provocam esse movimento, como internamente também. Então, queria escutar de você uma perspectiva externa e interna. Bem, vamos lá. O BNDES, como todos sabem, é uma empresa que o acesso se dá pelo concurso público, né? Um concurso, aliás, hoje saiu o resultado, né, das notas. É um concurso que sempre foi muito difícil, né, bastante disputado. O que nós temos hoje no BNDES? O BNDES hoje tem, entre pretos e pardos, só 18% do quadro, né, contando estagiários, né? Quando você vai para a posição de liderança, nós temos somente 12% das posições de lideranças ocupadas por negros. Antes de falar assim, para ilustrar para vocês um pouquinho, antes de eu continuar, eu falo um pouco da minha história que vai ajudar a compreender como essas coisas se dão no BNDES. Eu vou fazer 21 anos de BNDES, né, semana que vem. Eu passei por várias áreas, né. Comecei numa área de infraestrutura social, onde até eu acho que tinha mais um negro. Depois eu fui para a infraestrutura, depois eu fui trabalhar na diretoria do banco, fui trabalhar no comércio exterior, saí, fui morar fora. Quando eu voltei para o Brasil, eu recebi um convite, né, voltei em posição executiva, recebi um convite para trabalhar na área de auditoria, porque o doutoramento estava trabalhando com machine learning, com dados, me chamaram para trabalhar na área de auditoria. E eu fui tomar café, e isso aconteceu em 2022, e eu olhei no café, de repente eu vi 2, 3, 4 negros. Falei, nossa. Aí, no dia seguinte, eu vi outros 3, 4, 5 negros. Eu falei, coisa esquisita. Estou aqui, nunca vi, né? E aí eu comentei com um amigo meu, né, que era o meu gestor. Nesse andar, além da auditoria, ficava a contabilidade e ficava também algumas pessoas da área de risco que também tem uma ligação muito grande com a contabilidade. Ele virou para mim e falou assim, pô, cara, seja bem-vindo ao Purão. Você nunca trabalhou no Purão. Né? É uma brincadeira, né? Eu sempre trabalhei nas áreas fancies do banco, né? Exportação, estrutura, mercado, diretoria. Não há negros. Eu era sempre o único. Então, não é só o acesso ao banco, é o acesso a que área do banco. Por quê? Quase todos os negros vêm na onde? Na contabilidade, que é um curso que tem à noite. Negros engenheiros como eu, conta nos dedos, 3, 4, né? Economistas. Então, o problema é muito sério. O BNDES tomou a decisão de fazer, pela primeira vez no Brasil, a primeira empresa pública a fazer um concurso com cota racial de 30%, né? E nós esperamos que, com isso, a gente consiga começar a mudar. Mas, como a gente quer fazer um efeito no Brasil, nós começamos a mexer na nossa política de compras. A primeira grande iniciativa foi a iniciativa Valongo, onde nós colocamos critérios de ações afirmativas, classificatórios e eliminatórios, e conseguimos contratar um consórcio de 100% de empresas pretas, pela primeira vez na história. Então, o Ivanir passou aqui falando no filme, esse consórcio é um consórcio de 100% de empresas lideradas por negros, né? Na segunda fase da iniciativa Valongo, também não foi eliminatório, mas é condição para assinatura de contrato, 30% de negros. Quem ganhou foi a consultoria do Jaime Lerner, ou seja, uma consultoria bastante renomada. Agora, no edital que estamos lançando amanhã para os quilombolas, né, para a gestão de territórios quilombolas da Amazônia, mais uma vez, no mínimo 30% de negros na equipe de gestão, e das 16 entidades que vão ser beneficiadas, no mínimo 10 quilombolas. No BNDES Garagem, 40% de cota regional, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Por quê? Porque lá no Norte 80% da população é não branca. Então, o BNDES vem fazendo o quê? Enquanto nós não temos as pessoas dentro de casa, para que nós possamos realmente fazer o que a gente quer fazer, nós estamos influenciando o mercado, que é uma coisa que nós podemos fazer. E fizemos uma coisa muito interessante. Nós fizemos uma política de valorização de terceirizados,
que nós simplesmente definimos salário piso, benefícios piso, chamamos todo mundo que está contratado e falamos, vamos renegociar seu contrato. Vamos pagar a diferença. Se você não quiser, você está fora. E o banco, com isso, conseguiu aumentar o salário. E os nossos terceirizados são, basicamente, pessoas negras. Então, eu espero que eu possa voltar aqui ano que vem, né, ou, sei lá, daqui a 2 anos, e dizer que o BNDES tem uma meta de X% de lideranças negras. Hoje nós não temos, nosso quadro hoje é esse. Né? Eu posso falar sem nenhum tipo de problema que esse assunto foi introduzido na estratégia do banco pelo presidente Mercadante, que tem um histórico nessa atuação, implantou a lei de cotas, né, nas universidades. Então, ele trouxe, ele empurrou, e a gente agora pretende chegar a algum lugar. Muito bom, muito bom. Eu queria, a gente tem mais 5 minutinhos aqui de conversa, escutar de vocês o que vocês têm percebido de principais desafios para a área de diversidade e inclusão, para dentro das organizações, iniciar movimentos concretos que aumentem a diversidade, que potencializem a inclusão. O que vocês têm observado de principais desafios nesse sentido? Pode? Então, eu fui o último, vou começar agora. Eu acho que o nosso desafio vai ser fazer com que essa questão da diversidade seja inserida no DNA da casa. Tá? E aí nós vamos ter que criar métricas, vamos ter que criar programas, nós estamos estudando tudo isso para que, quando chegarem os novos, né, chegaram nossos 30% de pessoas pretas e pardas no quadro, nós já estejamos preparados para que eles possam ter uma trilha de carreira. Nós estamos criando programas já de liderança, estamos fazendo várias coisas para que a gente possa realmente. Então, o desafio no BNDES é trazer o assunto para o DNA da casa, que hoje ele não está presente ainda. Muito bom. Como já está na Accenture, aparentemente, né? Já está. Mas a gente tem nossos desafios, né? A Accenture não é uma empresa perfeita, obviamente está longe disso. Eu acho que, se a gente fosse pensar e pegar até um pouquinho do que o Marcos falou, acho que o nosso principal desafio hoje é acelerar a questão da representatividade, né, para as camadas mais executivas. Assim, tem intencionalmente ações nesse sentido, mas o processo é lento. E como o processo é lento, ele é cansativo, né? E as pessoas cansam, as pessoas... Hoje mesmo a gente teve uma discussão super acalorada sobre isso, né? A gente está numa semana que a gente está falando muito sobre a questão racial. Então, as pessoas estão se questionando para onde que a gente está indo com as nossas ações. Cadê o resultado? Né? Cadê a prática? Cadê o resultado prático? Cadê o cara do board preto, ou a mulher preta no board da Accenture? Né? Então, acho que o grande desafio que a gente tem é acelerar e dar resposta, entendendo que é um processo. Tá? Quer falar? Porque, só pegando um gancho, na verdade, no que você, Wilson, está trazendo, para mim, um dos maiores desafios que eu vejo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em organizações das mais diversas, dos maiores mercados e em realidades bastante distintas, é que a gente entra num momento agora onde muito foi falado, bastante foi feito, mas manter a coerência para que se chegue num movimento concreto, né, que se realize essas mudanças, faz com que, muitas vezes, se perca a credibilidade. Então, as organizações, os colaboradores deixam de acreditar na intenção real que a organização tem de provocar essa mudança. Então, acho que sustentar essa coerência é um dos desafios maiores que a gente tem. E, quando não acontece, o que a gente vê é esse movimento de backlash, né? Empresas deixando de investir ou tirando o orçamento e diversificando o orçamento em outras linhas de inovação para não ter ações concretas de diversidade explícitas para que se faça a medição. Então, acho que é um momento desafiador esse de manter a coerência e o compromisso com criar ações concretas. E tendências? O que vocês têm visto de tendências por aí? Ou que queiram ver mais tendências por aí? Bom, vou colocar assim, do que eu estou vendo hoje enquanto empresa, e aí colocando, né, também aí essa minha experiência, eu vejo que a gente sai, né, e precisa sair dessa ótica de trabalhar diversidade, equidade e inclusão só dentro do RH e partir para ações práticas e trazer os CPFs para fazer empreendedorismo
através dos CNPJs. Né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente viu aqui que são iniciativas de CPFs que fazem diferenças usando esses CNPJs. Então, eu acredito que o futuro que a gente precisa construir é através dessa consciência do nosso CPF e que a gente pode usar os CNPJs das empresas onde nós estamos para acelerar esse processo. Né? Então, das várias iniciativas aqui, né, tenho certeza que a gente admirou vários exemplos aqui, e o tanto que esse CPF está presente. A gente pode fazer empreendedorismo social através desses CNPJs, e é um jeito da gente, de fato, né, engajar, ganhar aí, força, né, nessa necessidade que a gente tem, de fato, né, de fazer esse movimento acontecer na prática. Posso complementar com o que você falou, tendências do que a gente vê ou tendências do que a gente gostaria de ver, né? Eu acho que uma coisa que eu gostaria de ver cada vez mais é a comunidade negra do mundo corporativo trabalhar mais junto. A gente está se juntando, a gente está fazendo, mas eu ainda percebo muitas ações isoladas, né? Outras comunidades são mais eficientes, né? Vocês devem saber o que eu estou falando. Outras comunidades são muito mais eficientes em se juntarem e trabalharem em benefício próprio. Então, uma tendência que eu gostaria de ver, muito breve, assim, é a comunidade negra no mundo corporativo estar mais junta, estar trabalhando mais em prol de nós mesmos. A gente vai acelerar certamente essa jornada de inclusão racial se a gente se aquilombar mais, se a gente trabalhar mais junto e se a gente for como um bloco. É isso. E quando a gente fala que um dos principais desafios é a questão do recurso, que está ficando escasso, e a desintegração das iniciativas, assim, não tem, pegando aqui o CPF, a ideia do CPF e do aquilombar, assim, não tem o que limite cada uma das organizações, das corporações, de colaborarem, de construir projetos juntos, assim, uma empresa junto com outra empresa, fazendo um projeto de inclusão e de diversidade. E a gente não faz, a gente faz muito pouco, aqui no Brasil e no mundo. Então, eu também tenho uma expectativa grande de que essa tendência de colaboração entre as empresas aumente. E eu queria agradecer, Marcos, Wilson e Cris, por esse papo, e agradecer a todos o convite, Giba, Gibson e ao Pacto, de estar aqui. Muito prazer de estar com vocês aqui. Bom? Acabou, né? Entregamos na hora. Tá tudo certo, tá bonitinho. Agora fica bonitinho aí pra fazer. Cadê o... Isso, filho. A foto, mas tem que registrar o momento, gente. Isso. Ai, que beleza. Muito obrigada.